Meus queridos anormais, meu nome é Gustavo Marciano. Meu nome é Yasmin Cordeiro. E está começando mais um Novo Normal. Hoje nós estamos aqui com a Mônica Paiva. Graduou-se na PUC Goiás, especialista em Direito Civil e Processual, também pela PUC. É mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás, UFG, professora universitária da graduação e pós-graduação também na PUC, de Direito. Advogada especializada em Direito de Família e Sucessões, tendo sua atuação focada no direito do homem e no direito paterno. Bem-vinda, Mônica. Muito obrigada. Bem-vinda, Mônica. E aqui, já para a gente começar esse bate-bola nosso aqui, uma dúvida, sim, porque não é uma área muito comum, né? Porque, frente a essa linha de defesa, buscar defender o lado paterno aqui da situação. Porque ir na contramão, né? De tanta coisa, nichar desse tanto. Então, a minha vida pessoal, apesar de já fui casada, né? Tenho 2 filhas. E apesar de eu não ter uma realidade dessa em casa, uma participação tão efetiva, mas eu sempre quis muito isso. Mas eu tenho pais muito presentes, um irmão que é muito pai, um cunhado que foi muito pai para minhas filhas, sempre foi muito pai. E eu comecei a observar cada vez mais a preocupação masculina de efetivamente exercer a paternidade. E no escritório, eu sempre fui muito procurada, sempre tive muito contato, né, de pessoas que me procuravam justamente tentando fazer com que a paternidade deles fossem respeitadas, né? Então, acho que faz parte de um avanço que a gente passa no Brasil, né, no cenário brasileiro, de uma participação cada vez mais efetiva dos homens. E, infelizmente, apesar de nós vivermos, né, no judiciário, principalmente eu digo goiano, né, que ainda é muito tradicional, as decisões, né, sempre são muito favoráveis à mulher, independentemente do que a gente traz nos autos de prova, né, questionando inclusive essa maternidade, ou a forma que ela se dá, ou uma possível alienação parental, né, por parte da mãe. Mesmo assim, a gente sempre encontrou muitas dificuldades. Então, comecei a perceber que esse pai, que deseja mesmo exercer efetivamente a sua paternidade de forma ativa, participar mesmo da vida do filho, ele realmente não estava encontrando, e ainda não encontra muito, tá? Respaldo do judiciário para resolver as suas questões. Infelizmente, a gente ainda encontra isso. Então, eu vi uma possibilidade de ajudar de alguma forma e contribuir, né? Para que esses pais realmente consigam exercer a paternidade. E dentro dessa questão aí da alienação parental, você que acompanha mais de perto esse lado mais paterno, vamos dizer, em relação à criança, você acredita que os princípios ali constituídos no ECA e também na nossa Constituição, do melhor interesse do menor e também da proteção ali do menor, ele é resguardado também ali, auxiliando também no desenvolvimento mais saudável do convívio ali familiar? Yasmin, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito bonito, né? Sim. Nossa Constituição também, já começa por aí, muito bonita. Entretanto, não é sempre que a gente vê essa efetividade. Então, nas disputas judiciais que envolvam esses menores, né, o que a gente sempre tem que levar em conta não é interesse nem do pai, nem da mãe. Então, é interesse da criança. O que eu defendo? Quando eu estou falando do pai, que às vezes algumas mães, né, acabam crucificando esse advogado, nós estamos falando aqui muito mais do que pensão ou valor de pensão. Sim. Né? Quando eu estou falando para você de paternidade ativa, eu estou realmente dizendo daquele pai que participa da vida do filho, que leva, que busca, obviamente também contribui, né, economicamente, mas é um pai realmente presente, ele quer se fazer presente, apesar de não fazer mais parte da mesma família, né, com a mãe da criança. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma disputa judicial, a gente sempre tem que ter em mente isso. Eu falo muito isso, né, para os meus clientes. Olha, vamos ponderar em algum caso, mas vocês sempre têm que lembrar, não é o melhor para você, nem é o melhor para sua ex-esposa ou para sua ex-convivente. É o melhor para a criança. E o que é melhor para a criança? Óbvio que, né, para quem acredita em família e tem a base, né, a família como base, o ideal seria que esses pais estivessem juntos, criando essa criança de forma harmoniosa, né, dentro do seio familiar, mas nem sempre isso é possível. E quando não é possível,
eu tenho que garantir que essa criança ela tenha tanto acesso ao pai quanto acesso à mãe. A família do pai, a família da mãe. Todos eles, porque hoje quando a gente fala até da lei da alienação parental, é essa garantia também, né? Não só o pai e a mãe, mas também extenso também as famílias de cada um. Então, todas as vezes nós temos que ponderar isso. Então, para mim, a garantia do melhor para a criança é essa convivência. Pai e mãe, não só mãe, né? Analisando os casos que você já teve, aí, que já sentenciou essa questão aí, tendo essa harmonia entre ambos, você viu que a criança, ambos os cônjuges ali que já não estão juntos, teve uma receptividade, acolheu a sentença que foi dada, né? Ou teve alguns problemas posteriormente? Yasmin, eu costumo dizer que é assim, sabe para quanto que serve a legislação? Para quanto que serve a lei? Para quando a gente tem problema. Exatamente, porque conflitos. Se a gente não tiver conflito, a gente não trabalha. A gente não recorre à lei. A verdade é essa. Eu não vou, pelo menos, não recorro ao judiciário, né? Para discutir a questão. Então, se eu tenho uma convivência harmoniosa com o pai do meu filho, né, com a mãe do meu filho, e eu consigo resolver isso de maneira tranquila, eu não vou precisar de nada. Eu não sei, às vezes, um advogado, para que eu registre aquilo ali e fique realmente, né, formalizada toda a questão. Do contrário, eu não vou precisar. Então, muitas das vezes, quando a gente vê o caso submetido ao judiciário, é porque esse casal, muito provavelmente, já não está em harmonia. E muitas das vezes, ele não consegue falar a mesma língua, né, ou pelo menos tomar as decisões em relação à criança. Sim. E aí você precisa realmente de uma intervenção para que sejam fixadas essas regras, tanto de convivência como da forma. A gente pode estipular várias coisas, né, no judiciário. Um plano, a gente chama até de plano parental, que a gente começa a falar um pouquinho sobre isso agora, em que de repente eu posso estabelecer com a mãe, ou com a genitora, ou com o genitor, já algumas regras. Então, assim, olha, o meu filho, ele vai seguir por tal religião, né? O nosso filho vai optar por estudar esse tipo de escola, o nosso filho... Isso é um plano que a gente faz, né? Um plano parental. Só que ele também é muito bonito quando você tem harmonia entre as pessoas. Isso. O que a gente muitas vezes não vê. Não tem no litigioso, né? E, assim, dentro dessa realidade, é algo que eu queria te perguntar, até que ponto esse convívio, esse contato, ele é efetivo e deve ser fomentado? Porque existem inúmeros casos. Existem casos onde, às vezes, a presença tanto paterna quanto materna, na verdade, faz prejudicar o desenvolvimento da criança como um todo. Até que ponto você acha que pode? Qual que seria esse meio termo aí onde a gente pode discutir sobre isso, entendeu? Gustavo, isso é tão complicado quando a gente coloca esses casos, porque quando a gente vê o pai ou a mãe interferindo, né, nessa criança, a gente tem casos aí claros de uma alienação parental, a gente ainda vê o judiciário muito tímido para tomar uma decisão, sabe? Eu vejo as decisões judiciais, às vezes eles muito ainda, né, principalmente quando é em relação à mãe. Quando é em relação ao pai, a gente vê uma tendência muito grande para realmente ele está alienando a mãe e tal. E eu não estou dizendo isso só porque é um meu campo de trabalho. Uhum. Né? A gente vê, eu também tenho clientes mulheres, sem problema nenhum. Só que realmente, quando é materno, por quê, gente? Você pensa comigo, o que é? A gente tem a maternidade como uma coisa muito imaculada, né? A mãe realmente está ali, nasceu para ser mãe. Só que às vezes nem toda mãe é a mãe que deveria ser, da forma como a gente concebeu, da forma como Maria foi. Né? E a gente vê esses casos em que a mãe, muitas vezes, tem casos assim, em que a mãe, para não ter o filho convivendo com o pai, ela começa a alienar. Nós temos desde uma alienação efetiva, seu pai não serve para conviver com você, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo. Na verdade, há muitas vezes um extravasamento daquela dor, daquela mãe, né, que teve uma convivência com o pai do filho dela, e aí ela começa a, de uma certa forma, jogar isso para o filho, né? E aquilo não cabe à criança tomar aquela decisão, né? Em outros casos também, em que essa genitora acusa o pai de alguma coisa, sem ter cometido. Qual que é o objetivo? Afastar justamente essa criança do convívio, seja do pai, porque ela acha que o pai não serve, realmente um exemplo para o filho, né? Assim como às vezes a família do pai. E aí entra no que você me falou no começo. O que é melhor para essa criança? O melhor é ela ter convivência com os dois. Sim.
E muitas das vezes, quando a mãe faz isso, ela realmente vai conseguir, pelo menos num primeiro momento, afastar essa convivência. Só que o judiciário demora. Aí até ele tomar uma posição, nesses casos de alienação, por exemplo. Geralmente há uma psicóloga envolvida, o juiz pede para que seja feita uma análise, né, do perfil psicológico dessa criança e da mãe também. E, em geral, esses processos deveriam ser muito rápidos, eles demoram. Demoram quanto? Então, o processo tem 1 ano. Eu tenho um pai recente agora que ele está 2 anos e 1 mês sem conviver com o filho. Tempo demais. Né? Então, é tempo demais. Muito. Aí, inclusive, no laudo da psicóloga, ela comenta assim, durante a sessão que a psicóloga fez, a criança encontrou com o pai e ela relatou que a criança, quando viu o pai, ficou meio arredia. Como que a criança não fica arredia? Não. Ele tem 2 anos e 1 mês. Às vezes Que não vê o pai. Como é que ele, na cabecinha dele, Gustavo, desculpa te interromper, como é que na cabecinha dele fica? Meu pai me largou? Meu pai não quer conviver comigo? Porque ele tinha 3 aninhos, hoje ele tá com 5. E dependendo o que acontece, às vezes a percepção da criança, com o passar do tempo, assim, igual uma criança de 3 anos, as memórias dela ainda são rasas. Na nossa idade, provavelmente, você não vai lembrar. Às vezes até a fisionomia do pai, ele acaba perdendo os traços reais da fisionomia. Às vezes o pai cresceu uma barba, já vê como uma figura estranha, já não tem mais aquela intimidade, né? Sim, Porque a intimidade, o amor, não tem dúvida. Ela é feita da convivência. Isso. É quem cuida, quem está no dia a dia. Então, quando a legislação ela foi feita da alienação parental, especificamente, né, o objetivo era esse, evitar que casos em que fossem atribuídos crimes, falsos crimes, né, aos genitores, a qualquer um dos genitores, evitasse esse contato, né, com a criança. Porque o objetivo é preservar a criança, né, o melhor para a criança. Há um projeto de lei que já passou, eu acho que agora ele está na Comissão de Direitos Humanos, para revogar a lei de alienação parental, porque a justificativa é de que haviam muitas mães que estavam fugindo por conta dessas denúncias, e aí a pessoa o pai ainda poderia conviver com a criança, né? E que em alguns casos as mães estavam fugindo com as crianças para evitar, já que existia a lei que beneficiava esses supostos pais que tinham praticado algum crime, né? Que enquanto ainda não fosse julgado, eles poderiam conviver com a criança. Então a justificativa é essa para revogar a legislação. Não sei quantas anos, mas o fato é que mesmo tendo a lei de alienação parental, a gente está contra muita dificuldade com o judiciário ou juízes que ainda estejam plenamente capacitados, mesmo entendendo que é a lei da alienação parental. Então, assim, é uma lei extremamente nova e já está provavelmente no caminho da... Exatamente, é o que eu ia te perguntar agora. Você acredita que com a revogação possa soltar mais o judiciário com essas questões e eles ficarem cada vez mais omissos, né, em algumas questões dentro da alienação parental? Difícil de dizer hoje, porque a legislação da alienação parental, para nós, ela ainda é muito recente. Tanto é que você vê uma dificuldade, inclusive, na aplicação dela no caso concreto. Né? Então, se a gente já encontra, é claro que a legislação, muitas das vezes, a gente nunca pode esquecer que ela tem um caráter pedagógico muito grande. Então, ela vem para te ensinar de alguma forma. Né? Aquele pai, aquela mãe, não pode fazer isso. Já aconteceu uma vez, inclusive, ela foi penalizada. Então, ela tem esse efeito. Então, a lei é muito recente, ela já agora perigando aí a ser revogada mesmo. Não sei como que vai acontecer isso, ou como que o judiciário vai encarar isso. Né? Às vezes eu penso que o pai, ou até a mãe a gente vê menos os casos, né? Do pai acusando a mãe de alguma forma. Às vezes fiquem um pouco desestimulados. E desassistidos também. Né? Porque já escutei isso de cliente. Doutora, a gente tenta, eu quero conviver com meu filho, mas nunca dá. Então, isso é desestimulante, né? Esse tipo de questão é desestimulante. A legislação da alienação parental, ela vem muito mais, no meu entendimento, estabelecer um limite temporal para que as decisões desse processo eles sejam mais rápidas. Né? Eu já tenho um processo no curso da alienação parental, e esse que eu contei para vocês, e a criança precisa ver. Mesmo assim, ela está 2 anos e 1 mês sem ver o pai. Sob a égide dessa lei ainda. Ou seja, é uma lei que foi criada para ser rápida, para a gente resolver as questões rápidas, e mesmo assim, infelizmente, a gente encontra, né, obstáculos judiciários. E algo que é muito triste, porque quando a gente olha com esse olhar de criança, trazendo aqui a alusão ao Pequeno Príncipe, né, ele fala que torna a nossa rosa especial é o tempo que nós dedicamos a ela. Então, que torna o convívio de um pai
especial, acaba sendo esse tempo que ele pode dedicar para o seu filho, assim, simultaneamente a mãe também. Algo que eu queria até te perguntar, na realidade, que para mim foi um ponto de muita dúvida e interrogação. Em um escritório que eu pude trabalhar, eu acompanhei de perto um caso de alienação parental, onde a mãe havia acusado o pai de um crime de abuso. E, tipo assim, interesse público, o processo continuou rodando normalmente, né? Não tem como, eles reataram o relacionamento, a mãe tirou a queixa. Eu acho que por conta dessa situação, não perdurou muito tempo ainda o relacionamento, terminaram efetivamente, a mãe passou um tempo, casou com outra pessoa. Uma pessoa excelente condição. E o pai continua tendo que bancar quase 100% da despesa da casa, até mesmo onde o padrasto ali das crianças morava. Pô, qual o entendimento hoje que nossos tribunais entendem disso? Porque é algo tão estranho. A mãe casa com alguém que tem plena condição e capacidade de exercer ali a função de provedor, lógico, sem não eximir, de pai dele, né? Sem eximir a responsabilidade do pai com escolas, mas assim, o cara ser responsável por pagar condomínio de onde o cara mora, tipo assim, escola, N situações, tudo. O que a gente tenta fazer, pelo menos o caminho que eu sigo, eu já vi muitos juízes seguindo nessa linha. É claro que isso não é o ideal, né? Se ela constituir uma nova família, ou independentemente de constituir uma nova família, tá? Existe um gasto mensal dessa casa. Sim. Quantas pessoas vivem nessa casa? A mãe e o filho. Então, ótimo. Então, as despesas da casa vai ser dividido por 2. A parte que cabe a esse menor deve ser dividida entre quem? Teoricamente, entre pai e mãe, ou, que a legislação fala, a lei fala, que na medida do que a criança precisa e a capacidade desse pai ou dessa mãe. Então, se pai e mãe têm a mesma capacidade, os dois devem contribuir 50-50 dessa metade, por exemplo, que cabe à criança. No caso, mas eu tenho um padrasto, eu já sou casada. Ok, como é que a gente consegue precificar isso, né? Como é que a gente consegue colocar valor nisso? Então, o ideal é fazer isso. Tem 3 pessoas dentro da casa, né? Então, tem condomínio, tem aluguel, tem internet, água, energia. Ok, pelo menos no escritório é isso que a gente faz. Divide por 3. São 3 pessoas, divide por 3. É tanto. Então, desse tanto, como é que a gente vai fazer essa divisão? Pai e a mãe podem? Podem. Então, cada um vai pagar 50, metade desse valor. Diferente que cabe apenas aos filhos. A criança. O ideal é isso. Então, é claro assim, cada caso é um caso. Muitas das vezes, quando acontece isso do 100%, não sei se foi o caso, Gustavo, acontece muito assim. Quando a mãe já não trabalhava, então o pai já mantinha aquela casa, né? E aí a gente vê perdura essa questão de pagando 100% de todas as despesas. E aí, realmente, muitas das vezes a gente não vê o bom senso, né? Sim. Do ex-companheiro, que geralmente é ex-companheira, né? São casos menores de homens que têm pensão, mas do ex-companheiro mantendo a ex-companheira, e a ex-companheira fala, não, a situação de vida aqui mudou, não precisa mais pagar. Em geral, o que a gente vê é essa pessoa que provém tendo que ingressar com uma ação para falar, olha, aquela realidade ela já passou, hoje é outra realidade. Aí você tem que mostrar para o judiciário que a realidade é outra e que por isso ela precisa ser revista. Um questionamento que eu queria te fazer hoje em dia, como que pode se avaliar o quantitativo de maturidade de um pai e de uma mãe? Porque eu acho que é uma problemática muito grande discutir guarda de crianças quando 2 crianças se estapeiam pela guarda de outras crianças, entendeu? É essa situação, por exemplo. Eu tô bem de condição, não, mas eu quero que ele continue pagando esses R$300 pra pisar nele. Eu lembro que há muito tempo atrás virou um meme famoso, onde o pai mandou, não sei se foi aqui nos Estados Unidos, mandou imprimir cédulas de cheque com a foto dele e da ex-mulher para pagar a pensão. Então, tipo assim, todo mês que a mulher ia receber o cheque, tava uma foto lá na praia dele com a atual mulher e tal, algo nesse sentido. Então, assim, até que ponto a gente pode falar assim, são pessoas maduras que sabem o que estão fazendo, porque nisso aí até nós, advogados, nos tornamos meros reféns de criança. Ao invés de a gente trabalhar, a gente tá ali no parquinho tendo que... Apagando fogo. Exatamente. Apagando fogo. E aí o que você falou mesmo. Muitas das vezes, quando a gente vê, que de novo, a lei só vai servir justamente nesses casos. Porque você vê uma imaturidade, né? Não são todos os casos, mas eu posso dizer para você mais de 90%. Há uma imaturidade. São pessoas, na verdade, que durante o relacionamento não souberam ceder. E quando termina esse relacionamento,
elas também não aprenderam e também não vão ceder. Uma coisa que eu acredito que acontece é a alienação dentro do relacionamento. Acredito. Independentemente do antes, né? Ela já é feita, já realmente. É efetivada dentro do relacionamento antes de... Isso. Que se aprimora, aperfeiçoa. Sim. Lá no litigioso, nesses conflitos. Eu acredito que ele já vai... só eu venho te buscar na escola, só eu... Seu pai não faz nada. Exatamente. Nunca faz nada. E eu não tô tirando aqui a responsabilidade, tá? Dos pais, desses homens que realmente não fazem. Né? Porque o pai não é só o provedor, ele precisa financeiro, né? A mãe precisa de outras, até porque a gente vê a figura hoje feminina cada vez mais atuante, ela está trabalhando, né? E ela tem essa responsabilidade de casa, tem um filho, leva, busca menino. Então, ter filho dá trabalho mesmo, né? Sim. E precisa da participação do pai mesmo. Um ponto interessante, eu não sei se você já chegou a ver um estudo chamado Universo 25. Eu já li algumas coisas É basicamente o seguinte, alguns cientistas juntaram um aglomerado de ratos, fizeram uma sociedade de ratos onde a comida era à vontade e o alojamento era à vontade. E basicamente o que acontece? Resumindo, a longo prazo a sociedade estabilizava de uma tal maneira, onde ali atingia um máximo populacional. E aí os machos se acomodavam de uma tal maneira onde eles já não queriam nem mais fazer sexo. Eles só queriam simplesmente comer e dormir. As fêmeas, por conta dessa situação do homem também se abstinha de sexo, não procriavam mais, se tornavam fêmeas cada vez mais violentas. Consequentemente, a sociedade entrava em colapso em poucos dias, porque a vida do rato é pequena, então assim, rapidinho decaía. Então assim, eu acredito que... Eu posso estar muito enganado. Essa reflexão eu não tinha visto, não. Não, assim, eu posso estar muito atual. Mas assim, eu posso estar muito enganado, mas eu acredito que o fato do homem hoje em dia estar tão acomodado e não exercer esse papel enquanto homem, pontuar as responsabilidades que não é só prover dentro de casa, é uma situação tanto quanto complexa, porque isso gera insegurança na mulher e vai gerando todo um caos interior que infelizmente reflete nos filhos, né? Sim, e a gente tem que lembrar, sabe, que às vezes assim... doutora, mas ele não cuida como eu. Gente, ninguém vai cuidar, não é só porque ele é homem, não. Ninguém vai cuidar como cada um cuida, né? E são pessoas diferentes, criações diferentes. Então, a gente vê muito disso. Agora, quando você faz essa reflexão dos ratos, né, dessa acomodação masculina, né, em relação à prole e tudo, eu ainda acredito, tanto é por isso, né, o nicho, desse pai cada vez mais ativo. É claro que a maioria dos casos, eu como mãe, realmente, talvez não seja, de uma certa forma, não, dos 100% de homens que vão cuidar igual uma mãe. Mas, gente, mas somos diferentes. O homem é diferente, né, da mulher. Porque, de repente, a mulher tem mais atenção ou cuidado em algumas coisas, o homem tem outras. Né? Então, de repente, vai ensinar o filho a fazer, às vezes, um esporte mais radical, ou fazer alguma outra coisa, que para a criança também é super saudável, é super importante, são pessoas diferentes, isso faz parte do crescimento. Né? Aí, até lembrei que você estava falando da questão do judiciário, me veio uma questão assim, o judiciário estava mais ou menos preparado ou não? Muitas das vezes, quando a gente vai fazer essa questão, se o pai ou a mãe, como que tá, né, que a gente questiona até a questão de alienação parental, geralmente o juiz pede um laudo psicológico. De ambos, né? De ambos. Dessa família, dessa criança, o que está acontecendo, né? Por quê? Porque o juiz não tem essa expertise mesmo de lidar muitas vezes com isso e ele pede esse laudo psicológico. Aí temos um grande problema. Essa psicóloga que vai analisar a criança, muitas vezes, já peguei laudos muito tendenciosos, pessoas às vezes que não... Até porque muitas das vezes, assim, se a gente tem... uma justiça gratuita, por exemplo, né? Que ele é beneficiário da justiça gratuita. E aí essa psicóloga recebe, infelizmente, muito pouco. Então você pega, às vezes, pessoas que não estão plenamente capacitadas para emitir um laudo. E aí o juiz fica meio que amarrado. Eu já escutei isso. Falei, doutora, eu até me parece isso, mas olha o laudo. Falei, mas o senhor não está distrito ao laudo. Tem outras provas aqui dentro desse processo, não é só o laudo. Então, aí você vê desde dessa psicóloga, que às vezes não está preparada, esse juiz que ainda não lidou com a lei da alienação parental, e vou mais, pedindo já desculpa aqui aos meus colegas do Ministério Público, mas muitas das vezes a gente vê, e que eu sempre briguei em relação a isso, chamei atenção,
a gente ali, gente, não é só um número de processo, né? São vidas que estão dentro daquele número de processo. Então, às vezes, a promotoria, eu me pego muito questionando alguns atos deles, que eles veem como se fosse a toque de caixa. Então, sempre em benefício da mulher e contra o homem. Peraí. Sociedade toda brigando aqui, todo mundo discutindo sobre a participação masculina, né, a contribuição dele, para que ele não seja esse acomodado, para fazer as coisas. A hora que ele faz, a hora que ele quer participar, o judiciário barra. Então, fica difícil. Eu até brinco, né, com os clientes. É difícil ser homem hoje também. Não é fácil. Não. Né? Eles querem exercer a paternidade, mas muitas vezes realmente encontram muitos obstáculos. Muitos. E dentro dessa questão da paternidade ativa, você acredita que a paternidade socioafetiva tem ela auxiliado nessa questão das crianças que estão ali sem aquele pai ativamente responsável envolvido dentro dessa família, e quando tem essa paternidade socioafetiva que por exemplo, você fala que o seu cunhado auxiliou muito na criação de suas filhas. Meu cunhado, meu irmão, isso, meu pai. Essa paternidade socioafetiva auxilia ali o melhor interesse do menor e essa proteção do menor? Muito. E eu posso te falar, Yasmin, porque eu sou mãe. E eu digo pra você, eu sou mãe das minhas filhas não é porque eu as parei, tá? Eu sou mãe das minhas filhas porque eu cuido das minhas filhas. E esse amor, essa dedicação, ele vem do dia a dia. Então você não precisa necessariamente ter parido. Então quando eu digo isso, eu tô dizendo pro homem que também não pariu. Porque pai ou mãe, muitas vezes mãe, porque pariu, então já é mãe, né? Mas essa mãe, ela precisa cuidar, esse amor nasce daí, assim como o pai. Por isso que a paternidade socioafetiva, ela é reconhecida. Eu lembro, inclusive, falando da universidade, um dos primeiros trabalhos de TCC, sei lá, há 10, 12 anos atrás, que a gente falava sobre isso, foi de uma aluna minha, de TCC, ela falava desse reconhecimento de um padrasto dela, olha que bonitinho, padrasto dela, e ela queria dar de presente pro padrasto esse reconhecimento, por parte dela, de que ele era o pai dela. E foi a defesa do TCC dela. E aí ela junta, inclusive, a decisão depois da sentença. Né? Então foi muito bonito. Então, paternidade, o pai é aquele que cuida. Então, essa socioafetividade, isso hoje já está bem tranquilo no judiciário. Você conseguindo comprovar que já tem isso. Mesmo caso agora recente, que a gente estava comentando aqui, de um cliente nosso que teve reconhecido, a criança acho que está com 4 aninhos. Né? Porque geralmente quando a criança está mais velha, como o caso dessa minha ex-aluna, ela já tinha mais de 18 anos, então é bem tranquilo. Mas para criança também, hoje também já está, que é o tal da legislação, que ela vem com esse efeito pedagógico, vai ensinando. E essas pessoas, gente, ninguém é obrigado a amar outra pessoa. Sim. Se aquela pessoa está pedindo, eu quero reconhecimento dessa pessoa que me cuidou, né, que me amou, e eu também tenho amor por ela. Sim, é porque muitas das pessoas, acredito que a maioria de quem nos assiste, ligou muito a questão da paternidade socioafetiva aos casais homossexuais, né? Eu tenho um caso recente, vou te contar. Ele começou a relacionar com uma moça. Essa moça estava grávida, na época, e o ex-companheiro dela tinha falecido num acidente de carro. Então, quando ele conheceu, ela estava grávida. Ele é médico, tem uma boa condição de vida e tal. E aí nasceu a criança e ele tem uma loucura com essa menina. Ela tem 4 aninhos. Ele é pai dela. Sim. E eu até chamei a atenção dele no telefone comigo. Ele falou, doutora, porque ele é muito preocupado. E porque ele chama, como é que ele falava? Padrinho, ele se autodenominava padrinho. A gente falou, meu filho, você é pai dela. Para com isso, você é pai. Não vai ser uma sentença do juiz falando que você é pai, que você vai ser pai. De repente, você já é pai. Aí eu acho que ele, é mesmo? Eu falei, você é pai, nós estamos pedindo justamente isso. E aí, qual que é a questão dele? Que eu acho que, então, é um homem e uma mulher, porque se a gente acha que é só, não é. Ele acolheu, ele sempre... doença, ele que cuida, ele que leva no hospital, ele que leva na escola, ele que paga a conta, tudo é ele. Aí nós tivemos um problema grande, nós precisamos pedir o reconhecimento da socioafetividade, porque essa esposa, quando ele se casou, ela é usuária de drogas. E aí ela passa meses sem aparecer em casa. Nossa.
E aí quem cuida dessa criança? Eu falei, você vai precisar reconhecer essa paternidade, mais do que isso, como é que vai ficar a questão da guarda dessa criança? A criança está, né, tá crescendo, e aí para onde você for, claro que aqui dentro do estado você ainda consegue, se você tiver já a paternidade reconhecida, tudo bem. Se não, depois vai a questão da guarda dessa criança, né? Ele foi rapidamente até a questão da socioafetividade dele, tranquila, mas agora a gente passa para o segundo ponto, segundo processo, que é a questão da guarda. Como é que vai ficar em relação a isso? Né? Tem algumas situações que ele precisaria, por exemplo, da assinatura da mãe, né, da anuência da mãe para algumas questões. Sim. Desde um passaporte, uma emissão de passaporte, alguma questão nesse sentido. E se ela não puder dar, como é que fica? Hoje ela está internada numa clínica de reabilitação. Sim. Então a gente vê de tudo. Então não, quando a pessoa olha, a sua afetividade é só para os homoafetivos. Não, gente, tem N casos. N situações. Sim, né? De que são pais mesmo, pai e mãe, e querem o reconhecimento, né? Teve um caso também que eu presenciei que foi até uma professora que contou que o enteado dela, depois, acredito que ele estava com 20 e poucos anos, ele pediu e fez em cartório. É possível. É porque já era maior, né? Já é maior. Reconhecendo ela como mãe dele também. E muita gente pergunta isso também. A gente fica no registro com o nome do pai, foram 2 pais, isso, né? Às vezes 2 mães também. Isso, ela até levou pra gente ver a identidade dele, como tinha ficado. Mônica, algo que eu queria te perguntar era basicamente o seguinte, com base nisso que você falou sobre essa questão até mesmo da mãe que é usuária de droga, eu sei que é uma temática um pouco nova e até mesmo recente essa questão da autoalienação, certo? Porque é muito comum hoje em dia a gente ver dentro de casa, às vezes, uma família desestruturada, assim, seu pai faz isso, seu pai faz só aquilo outro. Mas quando o pai ou a mãe se destrói ali frente à imagem que ele tem para a criança, como que o judiciário lida com isso hoje? O companheiro pode pedir ali essa manutenção de guarda da criança? Como que funciona essa situação hoje? Como que o judiciário tem entendido isso? São casos muito... Eu mesmo nunca tive esse caso de autoalienação. Gustavo, eu sinceramente enxergo isso muito como... Se bem que a alienação, de qualquer forma, já é muito... A pessoa está com um problema psíquico muito grande, né? Isso. Mas uma autoalienação com a finalidade, né, de não exercer a guarda dessa criança, realmente, acho que é pior do que a alienação, né? A alienação com o outro. Não tive casos desse ainda. Isso é um assunto muito recente. Eu acho que passa bem do viés da área da psiquiatria mesmo. Sim. Mesmo nesse caso das drogas, ela se acha perfeitamente capaz. Entendi. De estar com a criança. O problema o problema é, ele fica com receio, por exemplo, e a gente sabe disso, né? Às vezes a pessoa ela vai ficar com aquela... Preciso da droga. Exatamente. E aí ela tá com a criança, ele já foi pegar a criança na boca. E ela tem realmente um problema, né? Ela é usuária, ela tem problema mesmo quando ela fica em abstinência. Como que se faz, né, nesses casos? Então, falei para ele, a medida é realmente proteger, não é para você, é para criança. A mãe quer ser mãe, beleza, ela vem, ela convive com a criança e tal. Realmente é difícil, quando o pai é super ponderado, o pai não queria desfazer da companheira, mas entende que o melhor para a criança, nesse momento, é que a mãe seja supervisionada durante as visitas. Mas a autoalienação, eu ainda não tive... bem... Um caso que eu presenciei, assim, forte na minha família, a gente conheceu uma menininha que os 2 eram dependentes químicos, o pai e a mãe. A mãe era com as drogas mesmo e o pai era muito viciado em bebida. Hoje essa menina, eu acho que ela tem 8 anos. A gente pegou ela com 8 meses. A gente começou o contato com ela. E ela foi crescendo e assim, a gente ajudava, levava para passear quando eles estavam numa situação muito complicada. Ela ainda mamava e a gente fez o desmame bem brusco para evitar que tivesse algum problema na criança. E quando você vê a menininha agora e você fala que vai desvincular ela dos pais, porque o Conselho Tutelar não tirou a guarda, não tirou, ela ainda tá com eles nessa situação,
vivendo dessa forma, eles como dependentes, ela sendo colocada em situações, como você falou, boca, e inúmeras outras situações que a dependência, o envolvimento com aquilo traz. E quando você chega nela e fala que você vai distanciar, ela não quer. Claro, ela sofre. Ela sofre, assim, ela já chegou ela a ser levada uma vez, e um pessoal que ajuda essa família trouxe ela novamente, porque ela não consegue ficar, mesmo, igual o Gustavo está falando dessa questão da autoalienação, mesmo a criança vendo essa dependência, vendo aquilo, ela não consegue, ela quer o envolvimento familiar, ela quer aquela convivência, né? Então, analisar, acredito que levar uma situação dessa para o judiciário, para ele poder decidir, deve ser de cortar o coração. Mas isso é bem análise do que a gente começou falando, sobre o melhor para a criança, o melhor Exatamente. interesse. Mas, Mônica, ela tá doída. Tá, mas oferece risco. Demais. Porque para ela estar doída, ela precisa estar viva, né? Pra ela se Isso. doer. Então, muitas das vezes, a gente vê realmente um perigo de vida para a criança. Sim. Ou dela sofrer algo, por exemplo, boca, né? O que a gente tinha muita questão, a gente sempre conversava, tinha muito receio. Você coloca a criança ali do lado de outras pessoas que estão utilizando droga, o caso desse que eu contei para vocês já é crack, e outras pessoas que também frequentam ali, que também são usuárias. E aí, por exemplo, o pai fica preocupado de alguém possa fazer alguma coisa para essa criança, porque a mãe não está na sua plena consciência para cuidar da criança. Exatamente. Então, como é que fica a questão da criança, dessa proteção, da integridade, integridade física dela? Física, a proteção, o interesse, Então, é o melhor para a criança. é o melhor. Mas não sei se no caso, muitas das vezes, quando a gente vê esse amor, ela deve ter, né, nesses episódios que os pais não estão, deve ser um lar de amor. Eles Sim. devem ter. Sim. Porque não é do nada que a criança fica com Isso. essa ligação, né? Eles têm. Só nesses episódios aí que ela fica jogada, mas agora ela que cuida deles, para ser mais específica. A gente não tem mais contato com ela, infelizmente, mas é ela que dá assistência para eles. Mas há uma deturpação, né? Do Ela papel. passa a ser O papel. a mãe, o pai dos pais. E eu acredito. Isso é muito ruim. Não, e eu acredito que na nossa sociedade isso está acontecendo bastante, não só numa situação dessa Sim. mais rígida, mas esse papel tem sido invertido, tanto em relação quando buscam fazer essa alienação parental, tanto no convívio familiar, essa inversão dos papéis dentro da família. A mulher se torna o pai se torna a mãe e por aí adiante. Igual nesse caso que você estava apresentando. Ele vai assumir o papel paterno, mas, querendo ou não, ele vai ter que também assumir um papel materno, já que ela está, assim, Ausente, né? ausente. Mas aí até eu, né? Ou algumas mulheres também que o pai às vezes não tem tanta participação ativa, a gente acaba fazendo, não tem como. Ou pelo menos fazendo às vezes de outro parente. Claro que vai ter, né? Tem uma figura masculina que vai ser uma representatividade também muito grande desse pai ou dessa mãe, porque acontece também, né? Então, casos em que às vezes a mãe não se faz presente, e aí sempre vai ter uma madrinha ou uma avó, né? Então você tem essas figuras também que são figuras maternas, né, para essa criança. Com certeza. Diante dessa realidade que você enfrenta em defender o lado paterno, quais, assim, aquilo que é indispensável? Eu acredito que muitos alunos de direito vão estar assistindo isso, muitas famílias também vão estar assistindo, e assim, a pessoa fala assim, não, de fato eu quero entrar com essa ação de alienação parental, quais são os pesos a se colocar na balança, o que a gente tem que observar, o que a gente tem que ter cautela, quais são o passo a passo, entendeu? Eu não sei se eu sou uma romântica ou uma otimista. Eu sempre procuro muito no escritório, Gustavo, escutar a versão do pai. Quando eu tenho uma abertura, ou entrar em contato com a advogada da outra parte, ou com a parte adversa mesmo, né? Que até então é adversa. Para tentar entender e chegar, né? Dentro do escritório, a gente tem uma pessoa da área de psicologia que pode atender esse casal, que possa tentar ajudar de alguma forma, para evitar mesmo o judiciário, ou se levar ao judiciário para que a gente apenas formalize algo que já ficou decidido entre eles. Então, assim, mas isso é um compromisso pessoal meu.
de fazer isso, de buscar fazer isso. Porque todas as vezes que eu tenho uma relação mais harmônica, ela vai seguir de uma forma mais fácil, né? Pelo bem dessa criança, pelo bem desse menor. Mas quando isso não é possível, existem meios, assim. Eu vou ter que procurar provar isso de alguma forma. Como que eu provo isso? É complicado também, né? Então, muitas das vezes, hoje, o que a gente mais utiliza, o que a gente mais vê, são as redes sociais. WhatsApp, que aí, claro, ainda temos muito testemunha, né? Nossa, eu escutei, nossa, falou tão mal de você o tempo inteiro, né? Na frente da criança. Algumas pessoas, às vezes, também não querem se envolver, então aí você não acha ninguém, às vezes, para testemunhar, né? Porque, às vezes, é um amigo do casal. Então, a gente vê essas questões. Mas hoje, o WhatsApp é muito, realmente, a gente utiliza muito como meio de prova, para que a gente consiga comprovar, né, que essa criança, né, está sofrendo alienação por parte dos genitores. Hoje é o que a gente mais utiliza para conseguir comprovar isso. Entendo. Na sua opinião, aqui como profissional da área, Mônica, você acha que o ideal é buscar tentar ajustar, melhorar e manter essa família ainda estruturada, seja apoio religioso, psicológico, psiquiátrico, outros casais, ou assim, não, dependendo dessa situação, acredito que o melhor é realmente larga, cada um pro seu canto, você se vira com seu filho e vida que segue. Você me falou, lembrei que no começo do escritório, da advocacia, eu tive 2 clientes que reataram, 2 casais que reataram. A minha sócia, à época, brincou comigo, se for desse jeito, esse escritório não vai pra frente. Você tá reatando o povo. Mas aí vem um compromisso pessoal, né? Para quem acredita na base, da família como base, né, e que alguns problemas são possíveis, né, de serem reajustados. É claro que aí depende muito do homem e da mulher, né, desse casal, da maturidade de cada um, né. O ideal seria isso. Então é um compromisso pessoal meu. Então muitas vezes quando chega o cliente lá, eu falo, mas e aí? Você não acha que isso aqui também não precisa de estudo? Será que isso aqui você não consegue ajudar mais? Não é com dinheiro, mas você podia buscar seu filho, né? Então eu acho que é o papel do advogado, é o papel seu. Por que você não pode? Né? Eu vejo muitos colegas, às vezes há uma incitação, sabe, para briga. Uma incitação para discussão. Porque ele quer o litígio. A lenha na fogueira ali. Então, assim, se você pode dar uma assessoria para esse cliente seu, né, fazendo com que haja realmente um ajuste, nossa, isso seria o ideal. Se todo mundo tivesse essa consciência, o judiciário tem certeza que ia adorar isso, né? Sim. Porque a gente resolveria as coisas de uma maneira muito tranquila. Eu sei que para a área que eu atuo, você precisa ter um pouco, né, de um perfil psicológico, você precisa ter paciência, né? Não é todo mundo que tem essa paciência, né? Realmente requer da gente um pouco mais. Mas é a profissão que a gente abraçou. Para quem escolheu isso, ele tem que ter essa paciência. Não tem outra forma. E na medida em que você consegue estabelecer de novo esse entrosamento, essa harmonia entre os pais, isso seria excelente, né? Para a continuação dessa família, para que haja melhora para essa criança, né? Se tiver criança envolvida, é o ideal, né? Seria ideal. Com certeza. E voltando nessa questão aí da criança e nos impactos psicológicos, sociais, que essas decisões, igual você estava falando, que recorrentemente não estão analisando verdadeiramente caso a caso, mas entendendo como número de processo. Assim, que estão deixando a desejar na questão de entender que o pai precisa ter essa participação ativa. Eu acho que vai fazer parte, com a maioria, né? É um projeto nosso, de cada profissional, quem atua ou quem está ali defendendo, quem está ali representando o seu cliente, que seja um pai, né, defender da melhor maneira possível, claro, mas conversando com esse cliente, falando até onde ele pode ir, o que é melhor, quais as decisões melhores serem tomadas, né? Acho que é bem nesse caso. Agora, o judiciário, como já disse para você, ainda está muito aquém do que a gente precisa, mas é militância mesmo. Sim. Você, né, tendo esse papel importante, mostrando para quem vai julgar que ele se trata de um caso diferente,
dos demais, que aquele pai quer exercer a paternidade. Eu chamo atenção, muitas vezes até brinco, falo, a petição está parecendo um carnaval, assim, todo colorido. Né? E eu sei de... Eu já fui assistente de juiz, né, um tempo. E... às vezes o serviço vai ficando muito automático. Você tem que mostrar aquilo que você quer que ele veja. Então assim, eu sei disso. E é claro que o que a gente mais tem são pais, às vezes, que ainda não querem ser pais. São pais ali só porque reproduziu, mais nada. Ainda é a maioria? Claro que é a maioria, infelizmente. Mas isso não tira o mérito de quem quer, essa minoria, mas que quer ser pai, que quer participar da criação do filho. Fala, eu quero ser pai, eu quero que meu filho enche a boca para falar, me chamar de pai. Porque eu cuido, porque eu levo para isso, que eu levo para aquilo, mas porque eu levo para passear, porque é a convivência, o amor nasce da convivência. Então você tem que chamar muita atenção. Infelizmente hoje você ainda tem que brigar, ou vai lá conversar com o juiz, ou com o Ministério Público. Esse caso aqui é diferente. Excelência, doutor, isso aqui é diferente. E você já chegou a ter um caso em que não foi possível, por mais que apresentou provas e etc., a justiça ainda sentenciou em favor da genitora e isso, assim, criou uma situação complexa dentro da família? Ou... Não, ainda não tive. Eu tô até aguardando uma decisão agora que essa, se sair, não for, porque houve uma acusação grave de abuso sexual. E assim, você tem todo... Tanto é que eu não peguei. Eu fui bem clara com o cliente. Falei, não pego, porque se for isso, eu não quero saber e não me interessa. Aí eu tive que fazer uma análise com uma psicóloga de fora. Ela olhou tudo e falou, Mônica, não foi ele. Aliás, a criança nem foi abusada, porque não tem prova, né? Você faz... Não tem nada. A criança ia no pediatra, que era o pediatra desde que ela nasceu, o pediatra nunca viu nada, não teve nada, doutor, mas não tem nada nisso aqui. Mas o laudo inconclusivo, aí você vai olhar o histórico da mãe. Esquizofrênica. Ela, desde que a criança foi adotada pelo casal, era uma mãe que queria ser muito mãe, aí eu fui conversar com uma advogada da época da adoção, aí a advogada disse para mim, doutora, naquela época eu já vi que ela queria muito ser mãe. Aí ela me pareceu agora que ela, além dessa questão da esquizofrenia, de achar que tinha alguma coisa, que ela sempre falava isso, o menino tá com isso, o menino... Ela sempre achava que o menino tinha alguma coisa. Ela queria ser mãe, só ela, então ela quer a criança só para ela. Entendi. Tanto é que nesse caso foi uma ação de alienação parental dos avós, que queriam conviver com a criança, que a criança era de dentro da casa, aí a mãe rompe com o pai, então rompeu todo mundo, então nem a família do pai serve. Então essa é a que eu estou aguardando aí, a sentença, mas eu acredito muito eu ainda acredito muito na justiça, apesar de você, mas por isso o papel do advogado, Yasmin, de não ser mais um, né? Ele não pode ser mais um. Imagina a pessoa, eu sempre falo muito isso. O processo não pode ser mais um para o advogado também, né? Igual na área de família, não. Não. Se for mais um, principalmente um caso desse. Imagina pegar um caso desse. Ele tá 2 anos, deve ter 2 anos e meio, 2 anos e 3, mais ou menos, sem conviver com o filho. Ele não tem um perfil de abusador. O abusador, ele não quer mais discutir isso. Ele já tava longe. Cidade pequena, do interior de Goiás. Você acha que ele queria estar aqui? Não, tinha fugido, Ele tá ansioso pelo convívio com a criança. Eu amo meu filho, eu quero que meus pais convivam, meus pais choram por causa do menino até hoje. Então, olha que situação delicada. E, além disso tudo, gente, é a questão da injustiça. Sim. Imagina ser colocado como culpado por um crime que você não cometeu. E um crime tão grave. E ele gastando dinheiro, e paga isso, paga aquilo, para tentar provar a inocência dele. Não, e depois que a pessoa é intitulada com um crime desse potencial, acabou. Então, o estrago que faz na vida dessa pessoa. Fui conversar com outras pessoas que conhecem, procurei ter notícia e tal, e as pessoas conhecem ele, conhecem ela, sabem o perfil, né, Sim. dela, e eu falei, mas o judiciário ainda não sabe, eu vou ter... aí faz a petição toda colorida, excelência, Ministério Público, presta atenção, isso aqui não é a mesma coisa, né? Nós estamos falando de apenas. Então, a gente vê isso na prática, gente. A lei da alienação parental, por mais que alguns digam que ela foi deturpada, em alguns casos, que permite, né, a reaproximação do agressor com essa vítima enquanto ainda não está comprovado. E eu sempre pontuo muito isso, tá?
Então, houve um suposto abuso, houve alguma outra questão. Faça as visitas assistidas. Não priva o contato. Não priva o contato. Porque se eu aguardar esse processo e esse pai não cometeu o crime, seja ele qual for, ou essa mãe não cometeu o crime, seja qual for, você está impedindo essa criança de conviver com aquele pai, com aquela mãe. Sim. E isso é um tempo que você não consegue recuperar. Porque nós não estamos falando de uma semana, nós não estamos falando de um mês do judiciário. É muito tempo para a criança. E ela, muitas das vezes, ela é muito pequena, ela está em construção, né? Ela está naquela fase que ela precisa. E fora que há aquela... De repente, você tira, né, a pessoa do convívio com a criança. Perfeito. Então, isso traz muitas vezes é irrecuperável, sabe? É muito difícil isso. Então, infelizmente, se o judiciário ele não dá conta, por isso que eu entendo que a lei foi criada. Então, trazendo uma forma dele conseguir conviver enquanto não finalizar o processo. Sim. Beleza? Só que efetivamente não acontece. Não acontece. Então, complicado. É só para pegar o viés que ela citou, a questão da alienação parental em relação aos avós. Você já presenciou alguns casos, assim, que na minha família mesmo eu presenciei. O casal já estava junto, foi voltar da avó mesmo. O filho se desvinculou da mãe e etc. E não deixaram a avó mais ter contato com a neta. E ela entrou na justiça e eles alegaram que ela tinha problemas psicológicos, sem laudo nenhum. a avó, A avó. para não conviver com a Para criança. não conviver com a criança. Ela entrou, conseguiu a questão das visitas assistidas, até eu fazia parte dessas visitas assistidas, porque ela tinha que ir com alguém, e os pais tinham que estar lá. E é o que a gente vê, não só em relação aos genitores, mas também aos avós isso acontece. Principalmente quando tem essas desavenças em conflitos familiares, isso pode acontecer. Pode. Por isso, quando nós falamos sobre o ECA, né? Estatuto da Sim. Criança e do Adolescente, que a gente sempre cita, mas ela traz como direito da criança ela ter a possibilidade de se ver, todo aquele ambiente familiar que ela tem, seja avó, seja tios, de ser resguardado. Então, ela também tem direito ao avô e à avó que já conviviam com ela. Muitos casos desses, geralmente quem pede é porque já tinha convivência. Sim. E de repente isso é feito, essa ruptura, né? Ela é abrupta. Pá! Não vai conviver mais. Aí não deixa mais eu avô, não deixa atender ligação, barra tudo. E aí não tem outra forma. É ajuizar a ação para ver reconhecido pelo judiciário o direito a essas visitas. E aí se dá de forma assistida. Eu não Sim. sei se dava na casa da pessoa. Sim, a gente ia até a casa deles e aí eu tinha que estar presente e um dos genitores também tinha que estar presente no momento que ela estivesse tendo a Quando convivência com a criança. existem casos, por exemplo, que eu já peguei, que eles vão para o CREAS, né, que é um órgão especializado, ele fica ali, às vezes fazendo essas vezes. Então, geralmente é dentro de uma sede, de algum lugar, que às vezes não tem estrutura para receber, a criança também fica meio assim, porque não é um lugar que ela conhece, não é um lugar que ela pode brincar, não é um quintal, não é... Então, é difícil. Quando a mãe ou outro genitor, né, que está com a guarda da criança, fala, não quero que seja da minha casa. Não, eu não quero. É muito complicado nesses casos. Ou ela não aceita uma outra pessoa. Tem casos em que o pai ou a mãe, às vezes, principalmente o genitor, ele tem que rebolar, né? Às vezes instala câmera em casa para poder documentar que nada está acontecendo com a criança. A que ponto a gente chegou, né? Que a gente precisa tomar essas condutas com o objetivo realmente de tentar se precaver de alguma forma. Isso a gente vai vendo um reflexo de uma sociedade mimizenta, enjoada, onde você não pode mais conversar, não pode mais falar. Isso, infelizmente, vai refletindo dentro de casa, consequentemente, pessoas mais frágeis, homens mais frágeis, mulheres mais frágeis, vai gerando essas famílias. Então, assim, eu acredito cada vez mais desajustadas. Pessoas que não conversam, não têm diálogo, porque, infelizmente,
o caso que aconteceu aqui, não vamos divulgar nome de lugar nem nada. Aqui em Goiânia, para quem não é de Goiânia e não sabe, aconteceu um caso que ficou bem famoso, uma cafeteria aqui em Goiânia, a dona de uma cafeteria pegou... Tá fechada até Não sei hoje. se a produção vai cortar isso aqui, mas enfim, a dona de uma cafeteria famosa aqui em Goiânia pediu um Uber, o Uber falou que não tava, simples, tinha que receber, né? A mulher falou, não vou pagar, joga pra próxima viagem, falou que não fazia isso mais, parou com a educação, pediu pra pessoa descer. A pessoa simplesmente cuspiu na cara do Uber, que é um motorista de trabalho. É uma pessoa, tipo assim, e depois foi pra lá e foi bater em cima daquilo ali. Que não pode, não sei o que lá, e luta de classe. Assim, é uma pessoa que não consegue fazer isso aqui. Penso que se a gente hoje conseguisse cada vez mais, né, se voltar para os nossos núcleos familiares, prestar atenção, ter a consciência da base da família como importante e primordial, muitos dos nossos problemas estariam... Problema a gente teria da mesma forma, mas a gente teria já uma grande diminuição de vários aspectos. Desse ser humano que é criado dentro dessa família, as famílias cada vez mais desestruturadas, enfim. Então, eu acho que uma atenção à família, ela é necessária para que essa sociedade seja cada vez melhor. E aí, antes do mimimi, gente, família é família. Eu considero o meu núcleo familiar, eu, uma mãe e as minhas duas filhas, sou uma família. Mas o que impera nessa família? Amor, respeito, né? Então, dentro ou qualquer religião, ou Deus, ou universo, o que seja, mas você tem alguns parâmetros que você, né, segue, você tem que agir de forma correta. Então, são os princípios, você tem que agir de forma leal, honesta. Então, isso você aprende aonde? Na família. Imagina, na família já não está bem. Na escola, quando não tem escolas verdadeiramente que traz princípios e questões morais sólidas, o que vai virar a cabeça desse ser humaninho? Mas o duro que a gente vê de tudo. Eu que sou professora, enfim, minha mãe filha de professora e tal. Quantas vezes esses meus idos já, sei lá, antes de 2000, que minha mãe, como professora de português, encontrava dificuldade, chegava para os pais, chamava para uma reunião e falava, olha, seu filho está com problema disso, de relação, às vezes forma de comportamento, que às vezes se refletia, obviamente, na produção mesmo do conteúdo ali. Aí minha mãe sempre falava assim, minha filha, a hora que o pai e a mãe sentaram, eu descobri por que o menino tem problema. Porque não tem condição do menino ser diferente do que colocam ali. Ou você vai falar, existe uma desculpa para o filho o tempo inteiro, há uma super proteção do filho também o tempo inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Fica difícil. Então, você vê esse caminhar, eu vou falar caminhar, porque não é evolução para mim. Porque a partir do momento que chegava na minha época, e meu pai sempre ensinou a respeitar, não só porque minha mãe era professora, mas você respeita. O professor falou, depois... é porque tudo que ele fala tá certo? Não, mas você precisa ter um respeito com aquele que tá ali te ensinando, né? Então, naquela época se chamava atenção e todos os pais, eu vi isso, né? Isso na minha época, de correção, de uma busca. Mônica, mas isso hoje não existe? Claro que existe, eu faço isso, mas eu não sou maioria. Infelizmente, eu percebo que eu não sou maioria. E também, às vezes, não é aceito muito bem pela família, essa correção. Sim, gente, dentro de universidade, eu já escutei isso. Professora, eu tô pagando seu salário. Beleza, então. Mais alguém aqui? Que eu tô saindo da sala, saí da sala e deixei, então agora fica aí. Dá aula, então. Dá aula, então. Isso é um ponto muito interessante, muita gente tem dificuldade de compreender a diferença entre os dois universos, que eu gosto de dizer. Uma coisa é você concordar com os ideais, com o pensamento da pessoa, outra coisa é você respeitar. Eu não preciso concordar para respeitar. Você tá entendendo? Um exemplo, é um ponto que muita gente bate na tecla, todas as religiões são iguais. Eu falo, não. Existem religiões melhores e religiões piores. Existem culturas melhores e culturas piores. Sim. Você pega um exemplo, não pode falar isso. Claro que pode. Você pega uma cultura igual a galera lá na Etiópia, onde se mutila as partes íntimas ali da mulher para que ela não sinta prazer, apenas o homem, você tá destruindo a integridade da mulher e a essência de ser mulher. Você pega uma cultura asteca, onde bebês são mortos em sacrifício. Você pega, um exemplo, uma aldeia indígena, onde se nasce um casal de gêmeos. 2 a mãe tem que escolher para matar porque um nasceu sem alma. Você tá matando uma vida. Então, tipo assim, um ponto eu tenho que respeitar enquanto pessoa. Sim. Mas agora concordar com aquela
E vou usar o termo idiotice mesmo, porque assim, é algo que a pessoa tem que entender, é um ser humano. Porque a pessoa fazer isso, ela não tá respeitando o outro enquanto pessoa. Sim. E eu acredito que isso, assim, até pra gente dar um fechamento aqui no nosso enredo, essa questão da paternidade, é respeitar o outro. Você pode não concordar com aquilo que o seu esposo, com o seu companheiro exerce, mas o fato de você ter que respeitar, e entra muito naquilo que a gente falava da maturidade, é importante. Mônica, se você quiser acrescentar algo mais, Yasmin. Mônica, eu quero acrescentar os meus agradecimentos. Muito obrigada por esse vasto conhecimento que você trouxe hoje. Assim, eu espero que os jovens que estão nos assistindo, eles abram, né, a mente, como a gente fala aqui sempre, para entender que a gente não pode rotular que existem pais, sim, que querem ter essa responsabilidade com os seus filhos. E no mais, muito obrigada. Quer falar mais algum recado pro pessoal que está nos assistindo? Eu que agradeço, Yasmin, Gustavo. Eu acho que o que nós fazemos aqui é disseminar um pouco, né, claro, do nosso pensamento, mas mais do que isso, acho que levar as pessoas à reflexão, né, porque a gente fica aqui nessa tela de celular só assim, né, passando tudo, e a gente vai se tornando totalmente alienado para as coisas, sem trazer realmente uma reflexão sobre o que está acontecendo, qual o papel de cada coisa, qual a interferência, qual o objetivo, para onde que nós estamos caminhando, o que eu quero da minha vida. É óbvio que relacionamentos, entrando na questão da paternidade que nós viemos discutir aqui, são difíceis, né? Qualquer relacionamento, seja familiar entre homem e mulher, ou aluno e professor, sempre vai ser, nós vamos ter, né? É intrínseco do próprio ser humano, certo? Mas que a gente possa sempre levar a reflexão desses relacionamentos, ou do que nós estamos contribuindo, não estamos contribuindo, questão da paternidade aqui que eu já estava falando, entender que muitas vezes quando a gente está até num relacionamento que a gente não gosta, né, do jeito que o pai está criando filhos, está lá, mas não gosta do jeito que ele faz. Somos pessoas diferentes e está tudo bem também. Às vezes não é porque a pessoa faz do jeito que eu quero que ela está errada. Ela só tem um jeito próprio dela, às vezes, de seguir as coisas, né? Se a gente puder passar um pouquinho isso para as pessoas, né, eu falo muito isso, do que a gente estava falando ali, essa questão do egoísmo, de eu ter que fazer só aquilo que me deixa bem. Não, gente, às vezes a gente tem que fazer coisa que eu não vou gostar, mas é preciso ser feito, né? Porque eu tenho um outro, eu sou um ser humano, tem uma figura ali, quem acredita em divindade, mas tem uma outra figura ali, tem um irmão meu ali, e eu tenho que conviver com isso, não é só o que eu quero. Muitas vezes a gente tem que fazer o que é melhor, seja o melhor para a criança, né? Nesse caso aqui, sempre vai ser o melhor para o menor, não é o melhor para a mãe, não é o melhor para o pai, e é assim que a gente vai crescer, vamos criar seres humanos melhores, crianças melhores, que vão estar aqui, né, futuramente, no comando do nosso país, no comando de empresas, enfim, do nosso país, né? Perfeito. Então, agradeço muito, viu? Muitíssimo obrigado. Você que gostou, que aprendeu algo novo, algo diferente, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê um joinha e compartilhe esse vídeo com os parentes, nos grupos de faculdade. Não tenha dó de nos ajudar, porque se você está aprendendo com esse rico conteúdo, com esse vasto conteúdo, não deixe que outras pessoas continuem se emburrecendo com as telas dos celulares. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui e acompanhem os próximos episódios. Amém. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.